Boa noite, poderosas almas. Como estamos? Todos bem? Boa noite, Dan. Boa noite, Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Como estamos? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Boa noite, Glau. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, meu povo. Maria, seja bem-vinda. Cantamentinho feito. Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Baixar um pouco o som? Ok? Sério? Eu acho que é o fundo que é mais claro, né, Glau? Bom você falar, porque de repente eu mudo o fundo lá onde eu fico, né? Que lá é mais escuro o fundo, né? É madeira escura. Aqui é mais claro, eu acho que fica mais. Como eu uso muito o roxo e o preto, acho que dá um destaque. Boa noite, Glau. Obrigada, viu? Gratidão. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, né? Hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos sobre mediunidade. Ana Carolina, seja bem-vinda, meu amor. Então, hoje vai ser continuidade de ontem, né? Então, a gente vai. Boa noite, Carlinha. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a essa semana de mediunidade, gente. O tema hoje é super importante. Como saber se eu sou médium? Pois é. Boa noite. Boa noite, Ana Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite, Laerte. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, se acomodando. Mudei. Agora estou até numa cadeira, graças a Deus. E ficou, segundo a Gláucia, tá mais bonito, porque o fundo tá claro, então ficou até mais bonito, ela falou. Maria José, seja bem-vinda. Nayara, seja bem-vinda. Gente, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, tá? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa semana falando sobre mediunidade, tá bom? Sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, eu vou dando alguns recadinhos aqui para vocês. Primeiro, se você ainda não segue o perfil, vamos seguir o perfil. Então, é só você clicar no meu nome aqui em cima, nessa parte de cima aqui, ó. Segue o perfil. Cada semana a gente tem um tema diferente sendo desenvolvido, parte teórica. E aos domingos, 7 horas da noite, parte prática. Então, temos lives de segunda a sexta, 7 horas da noite, e domingo, 7 horas da noite, parte prática. Desenvolvemos a teoria durante a semana e aos domingos a gente faz a parte prática. Então, sendo assim, nossa sessão em grupo já está aberta e já está disponível para você participar conosco sobre o aflorar da sua mediunidade. Como que a gente vai fazer isso na parte prática? Participa com a gente, tá bom? Gratidão, Pati, pela rosa. Um beijo, meu amor. Boa noite, boa noite, boa noite. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Gente, esse quadradinho verde que vocês veem aqui do lado é um quadradinho onde, se vocês clicarem, vocês vão ver todos os serviços que eu tenho disponível, tá bom? Então, você vai ver a parte de serviços e a parte de produtos que eu tenho disponível aqui no aplicativo Hora Pura para vocês. Na parte de produtos, vocês vão ver 27 e-books lançados aqui para vocês, tá? O 28º vai sair essa semana, falando especificadamente sobre altares, que foi o tema da semana passada, tá certo?
27 e-books, dentre eles você vai encontrar e-book sobre Japamala, e-book sobre meditação, e-book sobre Kundalini, e-book sobre sigilos mágicos, ervas, paganismo, wiki bruxaria, bruxaria sutil, cristais, velas, alinhamento de intenção, limpeza energética. Então, tem uma série de e-books aqui para vocês. Além disso, nós estamos fazendo um grupo aí, né, de estudos, que eu já chamo de grupo. Nós temos 3 e-books sobre tarô, tá bom? Que foram lançados. Então, tem o tarô para iniciante, tarô, ervas e cristais e manual de leitura de tarô aqui para vocês. E tenho 2 e-books sobre baralho cigano, baralho para iniciante, e o outro e-book foi a parte de leitura também, tá bom? Vocês encontram todos esses produtos clicando no quadradinho verde aqui, arrasta para a parte de produtos, vocês vão ver todos os e-books que eu tenho lançados aqui no aplicativo Aura Pura. Fechou? Como que você acessa a sessão em grupo para domingo, para participar sobre a parte de mediunidade prática no domingo? Você entra no meu perfil, entrando no meu perfil vai ter um card lá escrito sessão prática. Já corre, já pega a sua vaga, já pega a sua cadeirinha, para que você não deixe para a última hora e de repente você não consiga entrar. Tá bom? Recadinhos dados. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Deixa eu ver quem entrou. Larissa, Thaís, Gláucia, Carla, Adriana, Laude, Kate, Isabel, Carla, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ingrid. Lores, meu amor. Seja bem-vinda. Ana Correia, boa noite. Adriana, Jéssica, seja bem-vinda. Recadinho aqui da Carla para vocês. Prestando para deixar algumas informações, a Reisa fará esta semana inteira sobre mediunidade. Tem e-book. Ah, é verdade, Cá, bem pensado. Tem e-book aqui no aplicativo sobre sonhos e pesadelos e viagem astral. Muito bom, tá, gente? Além disso, tem uma semana de live no Tananã. E tem o e-book de alinhamento e conexão com a espiritualidade. Outro e-book com alinhamento e manifestação. E esses também estão no Tananã. São 27 e-books. Gente, é muito e-book, né? Dos e-books tem consagração de objetos. Boa, Cá. Tarô, baralho cigano, vela. Dentro da blend, né? Toalha para leitura e entre outros tantos. Na dúvida, envie mensagens para a Reisa, que ela lhe ajudará a escolher o e-book. Sigam na rede vizinha, que é facinho de me achar também. E na rede vizinha temos produtinhos aí físicos para vocês, tá bom? Ana Clara, Nara, seja bem-vinda. Boa noite, Jéssica. Boa noite, blusa roxa. Jenny, seja muito bem-vinda. Rosemary. Ó, Isabel de Lourdes falou que já está seguindo as redes vizinhas, gente. Boa noite, Rose. Andressa, Jeane, sejam bem-vindos. Então, bora começar nossa live? Sem mais delongas. Obrigada pela tigela de som, Isabel. Gratidão. O pessoal tá falando que o roxo tá mais bonito hoje. A minha paleta de cores está mais bonita hoje. Mas eu acho que é por conta do fundo tá claro. E aí fica mais visível, né? Gostei desse fundo claro. Andressa, seja bem-vinda. Bora começar a nossa live? Bora começar com o nosso encantamento? Pode ser, né, Cá? Ficou melhor, não ficou? O que vocês acham? O fundo, assim, parece que ficou melhor, né? Cá, depois a gente vê isso. Se você puder me ajudar, a gente vê o que a gente pode fazer. Vou lá no roxo. Lindíssimo, né, gente? O fundo ajudou muito. Esse fundo claro ajudou muito. Bem melhor. Voar no roxo. Com a vassoura. Aliás, Osana não chegou aí não, né?
Preciso mandar uma mensagem para a Osana depois. Achei umas vassouras. Bora para o encantamento de início de live? Então, você que chegou agora aqui no meu perfil, sempre damos início à nossa live com o encantamento de início de live, abrindo a energia para se conectar com a egrégora de estudos da noite. E fique até o final com a gente, que nós temos encantamento de final de live, onde a gente fecha a egrégora de estudos e a gente leva o que a gente aprendeu para o nosso dia a dia, que é a parte mais importante de tudo isso. Certo? Bora para o encantamento? Encantamento de início de live feito pelo Laerte, que é sempre, né, o nosso bruxão aí, né? O nosso bruxo que traz os encantamentos para a gente. Ele sempre traz o encantamento de início e de final. Preciso desenvolver a minha mediunidade, mitos e verdades. Que os portais do espírito se abram com amor e que a alma recorde seu dom interior, que os guias se façam presença e luz nessa jornada sagrada que hoje nos conduz. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa live? Deixa eu ver se eu consigo deixar vocês mais próximos, porque tá tão miudinho para eu ler. E aí fica ruim para mim. Deixa eu ver aqui. Acho que ficou melhor. Vamos lá. Acho que agora ficou melhor para eu ler. É sobre isso, né? Na vida é isso. Então, bora lá, gente. Bora começar nossa live hoje? Boa noite, boa noite. A cor do batom está top. Acho que dá para fazer um efeito. Então, vamos lá. Vamos tentar olhar isso, Reisa. Qualquer coisa, pedimos a ajuda do Laerte, que é o melhor em tecnologia. A cor do batom tá top. Marcele, Jéssica, sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos lá, gente, que hoje o Trello no meu notebook não quis abrir, tá? Então, bora lá. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje nós estamos dando continuidade aí. Que maravilha. Pois é, que maravilha, Laerte. Engraçado que no celular ele abre, no computador não tá abrindo. Renadir, seja bem-vindo. Tassiana, seja bem-vinda. Vamos no voo cego. Vamos voar, vamos voar. Sejam todos muito bem-vindos, então, à live de hoje, tá? Ontem nós falamos sobre o que é mediunidade, seus fundamentos, suas histórias, como saber... E hoje a gente vai falar como saber se eu sou médium, tá? Então, se acomodem, peguem água, peguem o papel e a caneta e bora estudar, tá? Já comenta aqui no chat para mim, você acha que você é médium? Todo mundo assistiu um monte de filme? Ai, me contem. Esther, seja bem-vinda. Quem assistiu os filmes de ontem? Bora lá. Patrícia, bem-vinda. Ninguém assistiu? Oi, Andréia, bem-vinda! Gente, confesso que alguns dos que vocês falaram ontem eu já tinha assistido, tá? Mas, se vocês tivessem assistido algum, a gente comentava aqui. Boa noite, meu amor! Deu certo, Andréia? O altar? Ingrid, seja bem-vinda! Então, dito isso, vocês acham que vocês são médium? Vamos ao tema. Estou assistindo uma série chamada Paranormal. Paranormalidade tem muito a ver com o que a gente está estudando, tá bom? E eu encontrei o vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje. A sessão é domingo, Andressa. Tá bom? Tá aqui nas notas de live, meu amor. Tá? Entre pagar a internet e uma consulta com você, é melhor a consulta. Semana que vem vai ficar tudo certo. Ainda não olhei direito o e-book.
O checklist, né, Andréia? O e-book ainda vai sair essa semana. Notas de live, exato. Isso, tá nas notas de live, Andressa. Vera, seja bem-vinda. O tema, exatamente. Precisa desenvolver a mediunidade? Quem aí acha que é médium? Quem acha que não é? Bora lá, bora conversar um pouco. Muita gente se pergunta aí se é médium, se não é. E aí, o que vocês acham? Eu não me considero médium, eu tenho dificuldade em acreditar que todos sejam médium. Então, bora lá. Isso daí é uma crença limitante, Lores. Bora quebrar a crença. Todos temos mediunidade. Eu não sou. É sim. A gente já conversou sobre isso ontem. Todo mundo é, nem todos são desenvolvidos. Boa noite, boa noite. Então, só muda os graus de sensibilidade. Exatamente, Renadir. Um ponto muito importante é que a gente tem graus diferentes de mediunidade. E a gente tem, na verdade, a gente tem tipos diferentes e graus diferentes de mediunidade. Tá bom? Mas todo mundo é. Em algum grau somos sim. Em algum momento da vida ela se fez manifestar ao menos uma vez. Eu sou. Caramba, já começou com bronca. Pois é, gente, vamos tirar isso da cabeça de vocês. A gente não tá aqui para evoluir? Então bora evoluir todo mundo junto. Esse negócio de crença de limitante, porque eu não faço, eu não sou, eu não isso, eu não aquilo, bora tirar isso daí hoje. Hoje é o dia. Yasmin, seja bem-vinda. Kate, seja bem-vinda. Só não sei o grau. Pois é. Muita gente se pergunta se é médium ou não, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós temos esse potencial mediúnico, tá? Mas em intensidades diferentes. Então, assim como todo mundo pode cantar, nem todos serão cantores, tá? E dito isso, a mediunidade ela é uma sensibilidade natural do ser humano. Ontem a gente falou sobre essa parte de sensibilidade do ser humano e ela é uma faculdade já do ser humano. 19. Boa noite, Ana. Tudo bom? Seja bem-vinda. Algumas pessoas nascem com essa capacidade mais aflorada, mas isso não quer dizer que você não pode desenvolver, tá bom? São, segundo os estudos recentes, as células diferentes no organismo de quem é médium. Todos somos médium, Andressa, tá? E no quesito organismo celular, todos temos a mesma célula. Se eu consigo, você também consegue. Isso é o estudo de física quântica, tá bom? Já ouvi falar das crianças azuis. Boa noite. A Lores só no. A Lores, ela só vê o horário que é igual. Hoje a live do Marcelo Cotrim falou 7 etapas de despertar seu espiritual. Eu estava ouvindo, mas ouvi 2 e dormi os outros 5. Depois eu vou ver direito. Tem como fazer pergunta? Aqui não é live de pergunta, Bruno. Dá uma olhadinha aqui na nota de live, meu amor. Foi estudo científico. Pois é, minha querida. Pode até ter acontecido isso, mas isso não quer dizer que você não seja, tá? Certo? De nada, Bruno. Dito isso, algumas pessoas têm isso mais aflorado, ou seja, médiums ostensivos. Outras pessoas possuem ela mais numa fase latente, ou seja, ela precisa ser despertada de alguma forma. Por isso que não faz muito sentido esse negócio aí da célula, tá bom? Porque se todo mundo e ela está latente dentro de você, você precisa despertar ela, caso você queira ou não. Isso a gente conversou ontem, tá bom? Então, essa mais discreta, que é a latente, ela pode ou não se manifestar com o tempo, ou seja, você pode despertar ela ou não querer despertá-la.
E aí eu vou fazer uma observação em relação ao que a Andressa falou. Porque, segundo estudos, todos nós também temos dentro da célula o câncer. Só que algumas pessoas desenvolvem, outros não. Tá bom? Então, o que ela falou faz sentido? Faz sentido. E o que tem a ver com mediunidade funcionaria da mesma forma que a célula cancerígena. Tá certo? Então, dito isso, a gente sabe que pode ser que sim, que esses estudos estejam certos, porém, pode ser desenvolvido ou não, de acordo com cada um. Assim como todos nós temos a célula cancerígena, tá? O que vai fazer desenvolver um câncer é a vida da pessoa, é o que ela leva para ela, tá bom? Acho que tem algo diferente, Reis. Exemplo, o médico que recebe os espíritos e fazem as cartas é diferente do que curem, entre outros médios. Sim, são diferentes mediunidades e a gente vai falar isso durante essa semana. Isso tem a ver com paranormalidade, tá bom? E paranormalidade todo mundo tem também. Marciele, Viviane, Gene no câncer, nem todos vão dissipar para ter. Exato, é a mesma coisa do que a Andressa está falando aqui. Então, todos temos a mediunidade latente. Uns já são médium ostensivos, ou seja, já são desenvolvidos, já nascem desse jeito, vamos dizer assim. Ou seja, já nasce com ela mais desenvolvida, outros estão latentes e precisam ser despertados. Então, todos somos médium, tá bom? Graus diferentes e também paranormalidades diferentes. Cada um tem a sua mediunidade de uma forma. Psicografia, a gente falou sobre isso ontem. Psicofonia, tá bom? É como você disse, todos podem cantar de alguma forma, mas sempre tem os mais afinados. Exatamente. Certo? Gente, mas a espiritualidade nem sempre vai caber na ciência, porque ciência é uma coisa concreta, a espiritualidade tem outras variáveis. É isso aí, Lores. Janete, seja bem-vinda. E o que escreve cartas nem sempre, quase nunca faz cirurgias, por exemplo. Acho que mediunidade simples temos, mas as específicas às vezes não teremos nunca. Tenho certeza que não seria o que recebe cartas. Então, Carla, espera até o final da semana, tá bom? Porque eu digo por experiência própria. Eu não sabia o que era psicografia. Quer dizer, eu já tinha... Exatamente, Laerte. Laerte já falou o que eu ia falar. Eu sabia o que era psicografia, mas eu não tinha noção que eu tinha essa mediunidade em mim, latente. Conforme eu fui estudando, e vocês sabem que a minha base de estudo é física quântica, e meu professor para isso tudo foi Marcelo Cotrim. Eu não tenho por que esconder isso de vocês, porque eu sempre dou aqui ele como referência para vocês. E durante a aula sobre mediunidade, ele explicou todos os tipos de paranormalidade e eu desenvolvi a psicografia, tá? Então, gente, é uma questão de você trabalhar isso dentro de você. É treino, é dedicação, tá? Porque se ela tá latente, você pode desenvolver. Isso, Lores. A Lore escreveu uma coisa legal, porque quando a gente fala sobre mediunidade, a gente pensa que são fenômenos maiores. Pois é, gente. Aí é isso que a gente precisa quebrar nessa semana, tá bom? Sua mediunidade é fofoqueira, Lorde? Aí esses menores de intuição não é pensando como espiritualidade? Não entendi, Lores. É uma pergunta? Não entendi. Eu tenho, mas não sou desenvolvida, mas eu querendo despertar para saber se posso ser um chitãozinho ou tiririca, não cantar nada. Pois é. E o Marcelo é sensacional. Pois é, gente.
Quem ainda não segue Marcelo Cotrim, é que a galera que já me acompanha há algum tempo sabe que a minha indicação é ele. A minha linha de estudos vem da linha de estudos do Marcelo Cotrim, tá bom? Então, muita coisa que eu falo aqui vocês vão ver nas aulas deles. E até nos vídeos no YouTube que ele tem, no podcast. Então, vocês vão ver muita similaridade, porque a minha linha de estudos vem da linha de estudos dele, tá bom? E quem ainda não segue, bora seguir, gente. Marcelo Cotrim, tá bom? É a minha referência do que eu tô ensinando para vocês aqui. A intuição das mães pode ser mediunidade? Então, não é só porque ela é mãe, né? Ela sempre teve a intuição, não é verdade? Certo? Ele faz podcast. Ó, a Lori está acompanhando ele. Ele faz podcast meio-dia, videocast. Só fica mais sensível. As mães. É porque assim, gente, o que acontece? Quem é mãe, ela tem uma conexão maior energética com os filhos, porque foi ela quem gerou eles, tá? Então, essa conexão, ela se torna mais sensível e mais aflorada com os filhos, tá? Se é isso que vocês estão perguntando. Então, é evidente que, às vezes, intuição de mãe, ela fala um pouco sobre o que vai acontecer por conta dessa conexão, tá certo? Pode acontecer, sim. Assim como tem um monte de mãe que tá tudo certo, gente. Tá? Eu conheci na rádio Vibe Mundial em São Paulo. A palestra dele é muito boa. Então, indicação para a galera que tá aqui, que começou a me seguir agora, e até o pessoal que não tá entendendo muito bem, que tá se questionando, sigam o Marcelo Cotrim. A minha linha de estudos vem da linha dele, tá? Então, muita coisa que eu falo aqui, vocês vão ver lá nas aulas dele, tanto no podcast quanto no YouTube, tá bom? Então, a minha sugestão é que vocês deem um pulinho lá também, tá bom? Deixa eu só fechar aqui as coisas, certo? De alguns irmãos biológicos, às vezes de marido e mulher, acho que isso varia de pessoa para pessoa. Tem a ver também com conexões passadas também? Sim e não. Porque se a gente entra no quesito de conexão passada, a gente não se responsabiliza do que está acontecendo no presente. Então é muito complicado entrar nesse quesito, tá? Porque a gente é responsável pelo que está acontecendo agora. E aí, se a gente entra no quesito vidas passadas, aí a gente joga a responsabilidade para o passado. E não é essa a intenção de você estar encarnado aqui. Você está encarnado aqui para evoluir. Tá bom? Se a gente colocar tudo no passado, é complicado. Exato. Né, Lori? A Lori segue Marcelo Cotrim e ela não tá deixando eu mentir, ó. Tudo que eu tô falando, a Lori está assinando aí, que ele também fala. Então, vamos lá, gente. Algumas pessoas já nascem com essa capacidade mais aflorada, outras pessoas ela ainda está latente. Fechou? Então, todos somos médiums, tá? Então, a gente falando aqui que todos somos médiums e algumas pessoas ainda se encontram latente, ela precisa fazer o quê? Despertar esse lado mediúnico dela. Certo? Fechou? Dúvidas até aqui? Eu comecei a estudar apometria, nossa, dá um boom na mente da gente sobre esse tema de mediunidade e sensibilidade. Certo, povo? Dúvidas? Não? Eu vou dar continuidade. Vocês não estão respondendo? Só não sei qual é o meu superpoder. Laerte, você disse uma palavra agora que na época da pandemia foram as palavras que eu usei com as pessoas que passavam comigo, tá? Seus superpoderes, descubra qual é o seu superpoder. Porque assim, às vezes a gente coloca culpa, entre aspas, né? Em tudo que está ao nosso redor e a gente não consegue assumir qual é o nosso superpoder.
É muito legal você ter tocado nesse assunto, porque a Blend começou com exatamente essa frase: qual é o seu superpoder? Muito louco. Pois é. Ela começou exatamente dentro dessa questão, porque ela começou em 2019, 2020 entrou pandemia, e eu fazia os meus atendimentos, inclusive fazia sessões em grupo fechada para descobrirem qual era o seu superpoder. E muitas pessoas descobriram e conseguiram passar pela pandemia tranquilamente. Muito louco, porque você acabou falando uma frase, uma palavras, duas palavras, que foi o começo da Blend. O mundo é movido pela fofoca e jornalismo, psicanálise, tudo parte de disseminação de informações. Pois é, Laerte tá... Depois fala que não é médium, tá vendo? Não sou médium, não. Quero saber qual é a minha mediunidade. Ele captou um negócio que aconteceu em 2019. Pronto. Então vamos lá, gente. Se não temos dúvidas, vamos seguir. Sinais da mediunidade. Sinais comuns de mediunidade. Então agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte dos sinais mais comuns da mediunidade, para que vocês fiquem atentos em vocês, porque como a gente falou, a mediunidade é autoconhecimento, tá bom? Então, primeira coisa, vou citar alguns muito comuns e vocês podem ir anotando, ou de repente a mediunidade que estava latente agora começa a florescer. A gente vai dar uma cutucadinha agora, tá bom? Intuição muito aguçada, tá? Intuição muito aguçada, você sente as coisas antes que ela aconteça, tá certo? Essa intuição muito aguçada, ela pode vir através de um sentimento, ela pode vir através de um pensamento, ele pode vir através de uma emoção, de que tem alguma coisa estranha com você, é um alerta, tá bom? Então, intuição muito aguçada é um dos sinais de mediunidade, tá certo? E com o tempo você vai desenvolvendo tudo isso. Mas se olharmos o Dr. Fritz, era o espírito desencarnado e ele incorporou em Arigó. Tem algo espiritual e anterior, porque ambos viveram a parte da infância meio que semelhantes. Acho que existe uma conexão. Não sei explicar, mas sinto que tem. Se viemos para essa vida é porque temos algo para aprender ou melhorar. O Dr. Fritz veio para se redimir. É algo que não desenvolvi. Isso é mais voltado para a questão espiritual. Um dos meus melhores amigos é espírita de berço. E ele fala que as pessoas se encontram aqui não são à toa. Isso lá em 2012, quando li o primeiro livro espírita. Exato, mas aí, o Carla, a gente está voltando isso para uma parte religiosa. E não é essa a minha intenção aqui, tá bom? Quando a gente volta para uma parte religiosa, tem esse negócio do antepassado, né? Então, o que a gente precisa entender que aqui, a mediunidade, a gente não está falando sobre religião nenhuma, tá? Aqui a gente está falando o básico do básico. Aí, se a gente começar a entrar na parte religiosa, na Umbanda também, a gente incorpora guias espirituais que morreram há muito tempo, né? Então, é uma questão dentro de cada religião, tá bom? Isso não quer dizer que tá certo ou errado, não é isso. Mas aí a gente volta para uma parte religiosa, esse negócio do José Arigó, Dr. Fritz e tudo mais, tá bom? Que não é o que a gente está falando aqui. Yasmin, seja bem-vinda. Você não vai confundir a cabeça de muita gente, né? Hoje a gente está falando como que você detecta os sinais da sua mediunidade, a gente está falando que todas as pessoas são médias, a gente está quebrando alguns paradigmas aqui que dentro da religião falam
que você não tem, tá? Que você precisa estar submisso a outra pessoa porque você não pode desenvolver porque você não tem. Isso não é verdade, tá? Eu já escutei relatos de pessoas que falaram para mim: "Ah, eu não tenho dom da mediunidade. Ah, eu só sou médium de transporte". Gente, não existe isso. Você pode desenvolver toda a sua paranormalidade e ver qual se encaixa melhor em você. Assim como eu desenvolvi a psicografia. Tá bom? Então, quando a gente entra para uma parte religiosa, é muito complicado, porque você, às vezes, dentro da religião, eles fazem você se tornar dependente deles. E aqui, dentro dos estudos que eu trago para vocês, é justamente ao contrário, é vocês se tornarem independentes através do conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você não depende. Não depende. As pessoas vão achar estranha? Vão achar estranha, assim como eu já contei o meu caso aqui para vocês. Mas isso não quer dizer que você tem que ser dependente de alguém dentro da sua religião. Tá bom? Se você tiver conhecimento, se você tiver os estudos, se você desenvolver isso dentro de você, não há ninguém que vai falar o contrário, porque é uma coisa sua, tá bom? Às vezes a pessoa que tá falando isso, ela nem sabe de tudo isso que eu tô ensinando para vocês, tá? Então, às vezes ela tá fechada por conta da religião. Então, a intenção aqui é a gente abrir isso. Trazer para a nossa consciência de que a gente é capaz de desenvolver a nossa própria mediunidade. Desde que a gente tenha um direcionamento, que a gente persevere naquilo que a gente quer. Eu não tinha psicografia desenvolvida, eu perseverei ali e fui desenvolvendo, porque está relacionado ao chakra cardíaco, a psicografia está relacionada ao chakra cardíaco. Eu precisei desenvolver melhor o movimento do meu chakra cardíaco para que a psicografia viesse, né? Entendeu? E o mundo é mental. Quando sua mente fecha, a sua percepção fecha. Exatamente, Laerte. Perfeita colocação, tá? E a minha intenção aqui é a gente abrir isso daí. Porque de fechado já basta a gente até agora, né? Então vamos abrir esse campo aí de visão, tá bom? Então, intuição muito aguçada, quando a gente sente aí algumas sensações antes que aconteça. Essas sensações podem vir de diversas formas. Outro ponto, sensações de presença, tá? O que são as sensações de presença? É quando você tem a sensação que tem alguém junto com você, mesmo você estando sozinho. Tá bom? Então, percebem que algo ou alguém está próximo de você. Sentido aranha, do Homem-Aranha. E exatamente, Laerte, exatamente. Tá? Quem assistiu o Homem-Aranha vai entender o que você está falando. Eu entendi porque eu já assisti, tá? Sinto muito isso. Pois é, gente. Minha mente era muito fechada, mas estou agora abrindo a visão para ver que é diferente do que falavam antes. Pois é, Nayara, se você sente muito isso é um sinal muito comum da mediunidade, tá bom? Você ter essa sensação de presença. Eu uso a erva cravo da Índia para abrir a mente. Gláucia, gratidão pela varinha, Isabel. Gratidão. Posso te dar uma sugestão? Ao invés do cravo? Laerte até sabe qual que é. Hortelã, Laerte? Hortelã? Para abrir a mente? Alguém chuta a erva? Cravo não, exatamente. Cravo não. Hortelã é fraco. Gente, aula de ervas. Qual erva que abre o nosso campo da mediunidade? É a artemísia. Anis estrelado também. Artemísia e anis estrelado. Anis, olha lá, Isabel Anis.
Pitanga, Adriana. Folha de pitanga, né? Sim, folha de pitanga também. Captei vossa mensagem, mestre. É isso aí, meu amigo. Então, ô Glau, dá uma substituída por algum desses, você vai ver a diferença, tá? Você vai ver a diferença. É uma sugestão para quem quer aí desenvolver aí um pouco mais dessa conexão com a espiritualidade, tá bom, gente? É que a galera aqui sabe porque já estudou bruxaria aqui comigo e na parte de bruxaria a gente falou sobre as ervas que conectam melhor com a espiritualidade, né? Lari, Lucélia, seja bem-vinda. Toma um chá ou banho de artemisia. Boa noite, meu amor. Eu tenho artemisia também. É um composto, mando fazer de várias ervas. Tem artemisia também, pois é. Ou os dois, ó, galera. Vamos abrir aí isso daí, mas vamos abrir com consciência, tá, gente? Porque o que é abrir com consciência? É a gente estar equilibrado, porque se a gente abre o nosso campo intuitivo, nosso campo da mediunidade desequilibrado, a gente vai se conectar com o lado negro da força, tá? Só tô dando um aviso. Hoje aconteceu comigo, eu estava no prédio ao lado do meu trabalho conversando com um amigo e tive a sensação de alguém estar me procurando e vigiando. Só falei para ele que ia voltar ao trabalho para conferir e não se não tinha trabalho. Fui lá e realmente estavam 2 pessoas me procurando lá na sala onde costuma ficar. É muito mais comum. Tá vendo? Sinais comuns de mediunidade. Jéssica acabou de descrever aqui o dela também. Ó, Isabel dando dica aqui de erva. Pitanga, samambaia, pau-tenente, anis. Qual que é aquela outra? A que eu tomo banho? Jurema preta. Jurema preta. Uso boldo e lavanda para limpeza. Boldo é uma erva de Oxalá e lavanda também é para acalmar. São 2 ervas que traz calma. Se você quiser fazer uma limpeza, você pode usar um cravo, você pode usar uma casca de alho, tá bom? Pitanga aqui a gente usa para gripe, maravilhoso. Aí, jurema preta e pimenta rosa. Obrigada, Isabel de Lourdes. É isso aí, gente. Nós voltando aí para a parte de ervas. Tá vendo como tudo se entrelaça? Galera que já me acompanha aqui há 8 meses, como a gente consegue ir entrelaçando todos os nossos estudos anteriores de 8 meses com a parte mediúnica. Uma coisa foi acrescentando através da outra. Ana Carolina, seja bem-vinda. Então, sensação de presença também é um dos sinais mais comuns, tá? Outro ponto, sonhos lúcidos, tá? O que são sonhos lúcidos? São as famosas viagens astrais. A gente já teve uma semana falando sobre sonhos, pesadelos e viagens astrais. Se você não participou da nossa semana de sonhos, viagens astrais e pesadelos, tem um e-book aqui no quadradinho verde para você entender sobre viagem astral, tá bom? Então, os sonhos lúcidos são viagens astrais, certo? É como se você estivesse sonhando acordado. Deu para entender? Porque eu não vou entrar nos detalhes de novo, porque a gente teve uma semana falando isso. É como se você estivesse sonhando acordado, tá bom? Então, esses sonhos lúcidos é quando você sonha acordado com situações que podem se realizar. Tá certo? Os mais antigos fazem vassouras de pitanga no fim do ano para limpar a casa para o ano novo. É tudo bruxo, né, Maria José? Cheio de bruxo aí. Que a gente já falou sobre as vassouras também, né? Casca de alho, boto no boldo ou na alfazema. Para fazer o banho, Lucélia? Se é um banho de limpeza e calma, você pode colocar a casca de alho junto com o boldo
ou com alfazema, porque o boldo e a alfazema também pode usar para limpeza. Pode colocar os três, tá? Casca de alho, boldo e alfazema. O boldo vai te acalmar, a alfazema vai fazer uma limpeza e a casca de alho vai descarregar tudo, tá bom? Kate, seja bem-vinda. Situação de ver situação de fora, como se fosse uma terceira pessoa. Tenho sempre. Lari, se você tem isso com frequência, é um dos sinais comuns aí da mediunidade, tá bom? Esse é difícil para mim. Durmo como se fosse uma pedra e nem lembro de nada. Eu passo por isso também, mas em alguns momentos eu sonho. Na verdade, eu tenho essas viagens astrais. E sempre que eu tenho essas viagens astrais, são recados mesmo, tá? Mas a gente falou sobre isso em sonhos, premonições, a gente falou sonhos, premonições, a gente falou sobre viagem astral, a gente falou sobre pesadelo, né? Tem algumas diferenças aí. Tenho vários sonhos assim. Pois é, sensação. Juliana, seja bem-vinda. Vivo sonhando acordada que sou herdeira, gasto todo o meu dinheirinho, herança no cheio. Mas a gente já tá fazendo magia pro dinheiro chegar, né, minha amiga? Então, Renadira ajudou a gente, né? Então, tá tudo certo. Pode fazer, meu amor. Lores, bem-vinda de volta. Já me aconteceu algo do tipo. Vi uma cena e depois de um tempo aconteceu. Pode ser um déjà vu, Nayara, tá? Na semana que a gente falou sobre sonhos premonitórios e déjà vu, a gente também falou sobre isso, tá bom? Tive que sair. Tá bom, lá, fica em paz, meu amor. Pois é, Jéssica, eu grito herdeiro e o universo só entende guerreiro. Eu gostei. Depois me manda isso daqui. Ai, Lário, você é ótima. Andréia, Rosiane, seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Pois é, Lário, só pode ser isso que eles entendem, não tem condição. Lário, adorei essa frase. Depois você me manda essa frase, adorei. Já vai pro status da. Pois é, tô pensando em botar no meu também. Tá tudo certo. Vamos lá, gente. Outro ponto. Esse é o que mais acontece e o que menos as pessoas estão atentas. Eu falo por mim, porque isso acontece comigo com frequência, tá? Alteração de humor sem motivo aparente. Então, mudanças bruscas que não refletem o seu estado emocional real é um sinal de sensibilidade mediúnica. Por quê? Vocês sabem me responder o porquê? Alguém? Ai, que delícia, Laerte. É isso aí. É o seu equilíbrio energético, por isso que você tá sempre, entendeu? Mudança de humor é constante. Alguma energia chega perto de você e você absorve. Pá! Tá. Certinho, Renadinha. Você absorve por quê? Porque o seu padrão vibracional tá vibrando na mesma energia. Tá? Então, alteração de humor sem motivo, fiquem em alerta. Eu passei por isso hoje, na verdade. Até dor de cabeça estava me dando. Eita, Renadir! Ó! Tamo junto, porém separada, Renadir? Eita lasqueira, hein? Minha mãe é assim, ela acompanha a energia do povo do mercado, até engraçado, pois é. Então, isso tem muito a ver também com essa sensibilidade mediúnica. E como que você consegue fazer com que você fique no seu equilíbrio energético e não entre na sintonia energética do externo para você oscilar seu humor? A partir do momento que você toma consciência que o seu humor mudou e você sabe que aquilo não é seu, devolve. Devolve, se reequilibra, vai pisar numa grama, vai fazer o que você gosta, vai dançar, vai cantar para elevar o seu padrão vibracional, tá bom? Então isso é muito comum de acontecer e pode sim
é um dos sinais de sensibilidade mediúnica, tá bom? Eu sinto essas mudanças de humor no trabalho. Tem pontos do cemitério que eu fico mais alegre, tem pontos que dá uma felicidade absurda. Isso é uma forma de você elevar o seu padrão vibracional para não ficar nessa mudança de humor tão repentina. Gente, dica: galera que me acompanha aí sabe fazer o raio de luz azul, né? Sério, até tive que cancelar a live. Eita, Renadir. Depois me manda uma mensagem, amor. Mais alegre, não mais triste. Pois é. Galera que sabe fazer o raio de luz azul, você pode jogar o raio de luz azul para proteger seu campo, tá? Então, você primeiro afasta a energia. Sempre, eu ensinei já vocês como é que faz. Chácara cardíaco, uma luz dourada, expande, joga para o seu campo áurico, você joga para fora a energia. Depois que você jogou para fora a energia, você faz o campo de luz azul para você fechar com essa energia aí da luz dourada, tá bom? É isso aí, tá? Então, essas alterações de humor sem motivo pode indicar essa sensibilidade mediúnica, tá bom? Eu sei fazer o raio azul, já ouvi tantas vezes que aprendi por osmose. Mas eu aprendi por osmose também, Laerte. E é tão bom, né? Porque fica prático, né? E é rápido para fazer. Lucélia, bem-vinda de volta. Eu estou fazendo e coloco frequência do YouTube, raio luz azul e faço. Perfeito, tá? E aí lembrem que o raio de luz azul, a luz azul é proteção e defesa. Só que para a gente se proteger e se defender, primeiro a gente precisa expulsar essa energia que está conectando com a gente, tá? Então a gente faz o raio de luz dourada para afastar e depois você joga o raio de luz azul, tá bom? Sensibilidade energética, isso é muito comum também, tá? Sensibilidade energética, quando você sente os ambientes carregados ou quando você sente o corpo pesado depois de algum encontro com alguém. Você sente que seu corpo parece que está moído, que parece que você não dorme faz um mês. Quem aí já passou por isso? Quando acontece, sinto como se fosse uma pressão me puxando para baixo e um aperto no peito. Esse é fácil. Às vezes dura dias. Bocejo infinito depende de quem senta na minha mesa. Esse até do coletivo em geral consigo ver. Isso é uma indicação de sensibilidade mediúnica, tá? Quem estava falando aí que não era médium, que não sabia qual é o superpoder, olha quanta coisa que eu estou dando dica aqui para vocês. Alguém tá criando similaridade com as coisas que eu estou falando, gente? Sensibilidade energética é normal para mim. Tem lugares que nem consigo entrar. Tenho mediunidade no sentir e no ouvir, não muito claro, mas algumas vezes sinto muita energia perto. É isso aí, gente. Sensibilidade mediúnica, tá? E se arrepiar, será também sensibilidade? Sim, a gente falou disso ontem, Má. Dos arrepios, tá? Certo? Fica uma abrição de boca, parece que carreguei 100 gramas nas costas. Pois é. E, gente, vocês que têm essa sensibilidade energética, prestem atenção no seguinte, dica da Reisa para vocês. Essa dica foi uma coisa que eu tive que viver e lidar com isso. Energia não tem distância, meus amores. Então, quem tem esse tipo de sensibilidade energética, de sentir o ambiente carregado ou se sentir exausto, lembrem-se sempre que energia não tem distância. Então, quem tem essa sensibilidade já aflorada, cuidem do seu campo energético. Tomem banho de ervas diários. Se conectem com aquilo que vocês gostam diariamente, porque é a única forma da gente afastar as energias contrárias à nossa evolução. Por que eu falo energia contrária à nossa evolução? Porque cada um de nós
tem a sua própria evolução. Eu tenho a minha e cada um de vocês tem a de vocês. Só que se a gente não se cuidar, as energias contrárias à nossa evolução, elas acabam impregnando no nosso campo energético. Então, cuidem da sua energia. Eu passei isso na pele e passo até hoje, porque energia não tem distância. E a gente, como encarnado, a gente tem os nossos altos e baixos. A questão é, quando você está no baixo, o que você vai fazer? Tá? Então, quem tem esse pessoal que tem essa sensibilidade energética, de sentir ambiente, de sentir exausto, lembrem-se sempre do que eu estou falando. Energia não tem distância. Sensibilidade energética vai captar independente do que e de quem. Tá bom? Muitas vezes eu captei energia da minha própria família e eu já sabia o que estava acontecendo. Inclusive, aconteceu isso hoje, tá? E eu já sabia. E as espetadas, eu sinto umas espetadas quando a pessoa chega e abre a boca e é briga na certa. Tem arrepios que a gente até pula. Sim, tenho sensibilidade. Sinto mal-estar quando fico perto de alguém ou lugar carregado. Raio de luz azul, meus amores. Antes de vocês saírem de casa, ou se de repente vocês começarem a sentir isso, afaste e joga o raio de luz azul. Vai pisar na grama para descarregar, joga depois o raio de luz azul. Vocês sabem como fazer agora, tá bom? Bocejar direto porque você tá captando a energia, né? Uma vez sentei ao lado de uma senhora no ônibus, mas quase apaguei. Quando ela saiu, nem parecia, despertei rapidinho. É fogo, né, Maria José? Raiane, seja bem-vinda. Reisa, toda vez que faço live em uma plataforma, tenho muito bocejo e às vezes até dor na nuca. Qual conselho você me dá? Se prepare antes de fazer a live. Se prepare energeticamente e espiritualmente. Tá, Andréia? O que está acontecendo? Quando você faz live e não tem preparo energético e espiritual, você capta muita coisa. E aí você fica mal. Tá bom? A minha era muito aflorada, de tanto eu pedir para parar, ficou muito fraca e eu ainda questionava. Agora está cada dia mais forte, porque voltei a trabalhar minha sensibilidade e mediunidade. E o melhor agora, né, Ranadira? Agora, além de você voltar a trabalhar sua sensibilidade, sua mediunidade, agora você sabe como se proteger, né? Quando está no baixo, é só elevar. Tomei banho para ir ao supermercado, encontrei quem me fez mal, já preparei meu banho de ervas para tomar outro banho antes de dormir. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Quando está muito ruim o lugar, gosto de fazer a respiração profunda para deixar o ambiente mais leve até eu sair do local. Ou sai, né? Muito reiki. Anda com cristais de proteção. Eu fico irritada, nervosa, sonolenta, depois briga. Pois é. Laude, seja bem-vinda. Trabalhei em um supermercado onde alguns funcionários chegavam super felizes e quando entrava, batia o sono na hora. Ficávamos o dia todo trabalhando naquele clima de sono. Uma senhora lá percebeu, pegou sal grosso, saiu sepultando o mercado. O problema acabou. Jogando. Esse corretor hoje tá complicado, né, gente? Então, a gente já vem conversando sobre várias formas de proteção energética, né? Tanto na parte de bruxaria, quanto na parte de ervas, na parte de cristal. Então, vocês têm o conhecimento que vocês precisam para afastar toda e qualquer energia contrária à evolução de cada um de vocês. Cada um de vocês tem a sua própria evolução. E não existe uma regra em relação a isso. Tá bom? Porque a evolução é de cada um. Às vezes, a energia da outra pessoa que não está fazendo mal para outra pessoa está fazendo para você. Então, afasta essa energia. Tá bom? Vou escrever mais não? Naná, Suzana, Ana Maria, seja bem-vinda. Entenderam? Então, o processo evolutivo é de cada um de nós. Cabe a cada um de nós afastar a energia que não está legal.
que está te deixando com sono, que está te deixando com dor de cabeça. E lembrem-se sempre, energia não tem distância. Então, alteração de humor e sensibilidade energética são 2 pontos que a gente tem que ter consciência sobre a energia não tem distância. Um pensamento da pessoa que está do outro lado do mundo, se você estiver com um sentimento que está na mesma vibração, vai conectar. Certo? Outro ponto, gente, fenômenos físicos. Entendeu a referência? Mas é verdade, pode estar do outro lado do mundo, tá, gente? Se você tiver um sentimento que está conectando com essa energia que está sendo emanada do outro lado, você vai receber. Porque energia não tem distância. E como que a gente faz para não receber? Gente, é muito autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Se você sabe que aquilo não é seu, por que você está daquele jeito? Ah, eu tô desse jeito porque eu fiquei com raiva. Pronto, descobriu o que é. Elimina a bendita da raiva, que isso vai passar. Não tem muito a ver com o outro, sempre tem a ver com a gente. Entenderam? Então é muito legal a gente estar tocando nesse assunto, porque no que a gente sabe sobre energia, isso tem a ver com essa parte da mediunidade também. Porque se algum de vocês se identificaram com alguma desses pontos que eu falei para vocês, lembrem-se sempre sobre energia. Energia não tem distância, tá? E aí, dentro disso, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. É se conhecer para saber o que está fazendo você se conectar com aquilo, tá bom? Renato, Rose, seja bem-vinda. O outro a gente não pode controlar, a gente só pode controlar o que é nosso. E eu diria mais, Laerte, a gente só pode ultrapassar os nossos desafios a partir do momento que a gente reconhece que é um desafio nosso, que foi o que aconteceu comigo. Tá? Carla, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Outro ponto. Mais um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Empatia extrema. Ou seja, pessoas que absorvem as emoções de outras pessoas ao seu redor como se fossem suas. Gente, é bom a gente ser empático? Sim, é bom, mas tudo tem limite, né? Não é querer abraçar o sentimento do outro e querer carregar o sentimento do outro junto com você. Que aí vai ficar mal você e o outro, tá bom? Lari. Que bom, Lari. Que bom que a aula de hoje tá dando uma despertada aí para vocês saberem que esse negócio de sensibilidade mediúnica não é um bicho de 7 cabeças e que todo mundo tem mediunidade, tá? Carla, seja bem-vinda. Síndrome da Madre Teresa. Boa, síndrome da Madre Teresa. Quando você sabe que a pessoa vai desencarnar, isso é mediunidade? Oi? Não entendi, Rose. Eu salvo todo mundo, a pessoa fica bem, com tudo resolvido e eu péssima. Bora trabalhar o autoconhecimento para ver o que dentro de você tá deixando você em segundo lugar, tá bom? A frase para esse é: não se deixe embrenhar pelos ouvidos. Espiritualidade. Quando você sabe que a pessoa vai desencarnar, isso é espiritualidade ou mediunidade? É isso? Não entendi, Rose, ainda. Lari, o que é seu ficar com você, o que é do outro ficar com o outro. Exato. Emprenhar. Ah, entendi. Vou anotar, Maria José. Agora, um outro fenômeno que vocês já devem ter visto também, fenômenos físicos, tá? Fenômenos físicos da paranormalidade também é um sinal de mediunidade, ou seja, objetos que se movem, luzes que piscam, sons inexplicáveis. Então, fenômenos físicos também está ligado aí a sinais de mediunidade, tá certo, gente? Sensibilidade mediúnica.
tá bom? Alexandra, seja bem-vinda. Então, quando eu lembro, eu devolvo. Esse eu tenho medo. Pois é. Agora, qual é a diferença de mediunidade ostensiva e sensibilidade? Qual é a diferença de um para o outro, gente? A Shopee abrindo do nada e adicionando as coisas no seu carrinho. Esse é um fenômeno muito complicado, né, Jéssica? Eu te entendo. Tenta colocar no seu dia. Fez um atendimento, respira e fala mentalmente. É sobre isso. Por isso que a gente fala sempre que as lives que eu faço aqui, a gente abre, se conecta com a egrégora de estudos e a gente fecha para que o que a gente aprende a gente leva para o nosso dia a dia. Então, tenta encaixar alguma coisa aí, Lari, no seu dia a dia, tá bom? Maria de Fátima, seja bem-vinda. É auto-hipnose, Gente, agora vamos fazer uma distinção bem importante sobre sensibilidade e mediunidade ostensiva. Bora lá? Incorporação, eu acho. Boa noite, Maria de Fátima. Vou aderir essa da Maria José. Pois é, gente, auto-hipnose. Foi o carrinho da Shopee. Então, vamos fazer uma distinção bem importante? Vamos lá, gente. A diferença entre sensibilidade e mediunidade ostensiva, tá bom? Isso é importante da gente falar, porque nem tudo é o que parece. Então, vamos lá. Nem toda sensibilidade espiritual significa que você será médium de incorporação. Incorporação, tá? É o médium que incorpora. Hoje eu consegui trazer o vídeo para mostrar para vocês, tá certo? Do acoplamento áurico mediúnico. Existem muitos níveis em relação a isso. Primeiro deles, sensibilidade intuitiva. O que é uma sensibilidade intuitiva? É aquela percepção mais leve e natural que ajuda no dia a dia das suas escolhas. Sabe quando você vai, poxa, eu vou sempre pelo mesmo caminho para o trabalho. Hoje eu resolvi fazer outro caminho, e aí você pega e vai fazer outro caminho. Essa é uma sensibilidade intuitiva, mas ela é bem mais leve. É quando você muda algo que está no seu dia a dia através da sua intuição. Tá bom? Mediunidade ostensiva é quando a manifestação é intensa e incontrolada. É onde entram as incorporações, é onde entram a psicografia, é onde entram os efeitos físicos, é onde entra a psicofonia, é onde entra a conversa pelo telemental, tá certo? Então, essa mediunidade ostensiva, ela é uma manifestação mais intensa, incontrolada até certo ponto, tá? Vamos deixar o incontrolada só para vocês entenderem a diferença da sensibilidade intuitiva e a mediunidade ostensiva. Por quê? O incontrolada meio que entre aspas, porque de acordo com o seu grau evolutivo da mediunidade ostensiva, você consegue controlar. Porque você não já pensou, gente? Tu tá no meio do supermercado, a pessoa tá começa a incorporar, aí não dá, né? Então, certo? Fechou? Pergunta-chave é: isso afeta a sua vida de forma marcante ou não? Ou seja, isso tudo que eu falei para vocês afeta a vida de algum de vocês de uma forma marcante? Porque se tiver acontecendo isso, é hora de buscar orientação e desenvolvimento mediúnico. Tá bom? Se isso estiver afetando na vida de vocês em algum grau que está incomodando, é hora de vocês procurarem o desenvolvimento mediúnico, tá? Porque é a mesma coisa daquela velha frase: o feitiço vira contra o feiticeiro. Você tem consciência do que está acontecendo, isso está te prejudicando e você precisa desenvolver isso.
você não vai continuar se auto-prejudicando. E isso não tem a ver, isso não tem nada, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar. Isso não tem nada a ver com trabalhar em um terreiro ou num centro espírita. Não é isso que eu tô falando, tá bom? Não é isso. É para você se sentir melhor, para você se autoconhecer. Muitos aqui me acompanham e sabem que eu não comecei por religião nenhuma quando eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico. Né? Eu comecei lá com espiritualidade universalista para entender o que estava acontecendo. Depois eu fui para uma religião, tá bom? Aquela coisa de eu sei, só não sei como sei. Pois é, menina, isso acontece. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tan, tan, tan. Ai, meu Deus. É por isso que estou buscando conhecimento para saber o que eu devo fazer. Perfeito, precisa de uma orientação. Se isso está te incomodando, se a sua vida está de ponta cabeça, é hora de parar, respirar e pedir um direcionamento. Tá bom? Às vezes, a melhor coisa é a gente ir atrás de um direcionamento que o restante da vida começa a fluir. Tá bom? Ana Carolina, seja bem-vinda. Dito isso, gente, se isso estiver afetando a vida de vocês de forma marcante, talvez seja uma hora aí de buscar orientação e desenvolvimento. Se não tiver, pode ser apenas sua sensibilidade natural, tá bom? Que ela pode ser cuidada aí com práticas energéticas, com meditação, com banho de ervas e entre outras coisas, tá certo? Agora, quando que a gente pode buscar ajuda espiritual? Deixa eu dar algumas dicas para vocês. Ana Carolina, Franciele, seja bem-vinda, pois tenho premonição e acontece. Eu olhei para a filha de uma amiga e não havia. Só vi um vulto e com 15 dias ela faleceu. Minha irmã disse que isso é ruim. Precisa ser desenvolvido para que não ocorra só para a morte, entende? A questão é, por que a sua mediunidade ela tá vindo só para falar quem morreu? O que isso é evolutivo para você? É essas questões que a gente tem que se perguntar em relação à mediunidade, tá? Que isso é evolutivo. Porque às vezes, né, gente? Então, o que precisa. Muita gente pergunta se precisa desenvolver a mediunidade. Então, se a mediunidade de você está gerando desequilíbrio, insônia, ansiedade, medo, tá bom? Vá buscar uma orientação. Vá buscar, porque isso é sinal de que você precisa aí dar uma atenção para a sua mediunidade. Tá bom? Acho que eu falei sobre isso ontem. Ansiedade e medo pode estar sim relacionada ao seu grau de mediunidade, tá certo? Porque você acaba deixando seu campo muito aberto. E o seu padrão vibracional cai muito com a ansiedade. E aí potencializa se você não está trabalhando sua mediunidade com as outras energias que estão compatíveis e acoplando em você. Tá bom? Franciele, Rose, Umara, seja bem-vinda, certo, meu povo? Então, se vocês souberem lidar tranquilamente com a mediunidade, não há obrigação aí de você desenvolver ela, tá bom? O importante é não negligenciem o que vocês estão sentindo, não deixem de lado achando que é besteira, tá bom? Não banalizem a sua mediunidade, falar, então estou ficando doida, sabe aquela coisa? Acho que se eu estou ficando doida, tá todo mundo ficando doido junto comigo, entendeu? E principalmente, gente, não romantizem esses sinais mediúnicos, tá certo? Desenvolver a mediunidade é assumir uma responsabilidade espiritual.
E essa responsabilidade espiritual, primeiro, é com você. Por isso, o ideal é sempre a gente procurar algum lugar que dê esse direcionamento. Seja uma casa espiritual, seja com pessoas experientes para te orientar, tá bom? Então, fica uma dica aí para vocês. Confie na intuição de vocês. Eu sempre falo isso para vocês. Confia na sua intuição. Então, se você sente que isso está te prejudicando, vá procurar uma orientação espiritual. Tá certo? Confie na intuição de vocês, mas também busquem aí o seu autoconhecimento, porque isso tudo pode ser muito bem desenvolvido tranquilamente a partir do momento que você se autoconhecer, que é o que a gente vem fazendo aqui há 8 meses, a galerinha aí que me acompanha também, tá? Então, essa é uma dica muito importante, unir a sensibilidade mediúnica com a sabedoria. Então, conheçam, questionem, tá certo? Não levem tudo a ferro e fogo, questionem isso. E vamos se autoconhecer, que é o ponto mais importante aí para desenvolver a sua própria mediunidade, tá certo? Dúvidas, meu povo? Dúvidas? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Acho que era isso, gente, que eu tinha para hoje. Eu fui chamada para desenvolver no centro, mas fiquei com medo e não fui. Pois é. A minha sugestão, gente, eu fico com medo e quero me cuidar. Posso dar uma sugestão para o pessoal que tem medo de desenvolver? Aqui na minha cidade é difícil, já busquei em casas e depois vi muitas coisas erradas, anos e anos buscando, vim aprender coisas boas aqui com você e com a Regiane. Obrigada pela flor de lótus, Nayara. Gratidão. É que tem muitas pessoas que enganam. Pois é. Vou dar uma dica para vocês aí que estão com medo de desenvolver. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Exato. Quem está com medo de desenvolver a parte de mediunidade é porque tem dúvidas sobre alguma coisa, tá? A gente só tem medo de fazer algo porque a gente tem dúvidas em relação àquilo. Para que você não tenha medo, você precisa buscar sanar essas dúvidas. Porque quando você entende, a dúvida desaparece e o medo desaparece. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês que têm medo aí de desenvolver a parte mediúnica. Aquilo que a gente não conhece é o que a gente tem medo. Então, dica: busquem conhecimento. Porque a partir do momento que você entende, através do conhecimento, o medo cessa. O medo do desconhecido, exato. Isso daí é natural do ser humano, tá bom? E tá tudo bem. Não se martirizem por conta disso. A questão é, você quer desenvolver? Porque se você quiser desenvolver, você tem que ir lá e tem que desbravar o desconhecido. Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo, não é verdade? Então, se você se propor a desbravar o desconhecido, e através do que você conhecer, você pode decidir se você quer ou não. Mas a partir do momento que a gente não conhece, não tem como a gente se privar. O medo é sobre algo que você não conhece. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é: desbravem o desconhecido se você quiser desenvolver. Se você não quiser, também tá tudo certo. Você vai continuar tendo essas sensações, você vai continuar tendo essas intuições e tudo que a gente conversou aqui na live, tá bom? Mas vai de cada um. Eu resolvi me desenvolver porque isso me fazia muito mal. Porque eu não sabia como trabalhar isso dentro de mim. Eu falei, não, tem que ter um porquê disso tá acontecendo. E eu fui atrás do porquê. Tá bom?
Primeiro teoria e depois a prática. O negócio é, você aguenta desenvolver? Meu medo é esse. Amor, se você não der o primeiro passo, Lari, você nunca vai saber se você vai aguentar ou não. Você nunca vai saber. Aliás, para tudo na vida. Para tudo. Você vai fazer uma viagem só você. Você tem você e sua família. Aí você quer viajar só você. Você sabe como é que vai ser essa viagem? Se você não for? Você nunca vai saber. Entende? Você nunca sabe se você vai aguentar ou não. E outra, gente. Deem a vocês o benefício da dúvida também. Se eu for, como é que vai ser? E se eu não for, como é que vai ser? Se eu não for, você já sabe o caminho, que é o caminho que você tá. Agora, se você for, pode melhorar. Então, a gente tem que pensar dessa forma também. Di, seja bem-vinda, mas não precisa de pressa e vai tomando doses pequenas. Sim, falaram que a minha vida não vai para frente porque eu não aceito me desenvolver. Pode ser que sim, mas também você está indo no seu tempo. É o que o Laerte falou, não se apressem em relação a isso. Mas indico para vocês conhecimento. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, tá bom? E onde podemos buscar essa ajuda para o conhecimento? Caso possa falar aqui. Nayara, as minhas lives, todas elas são para autoconhecimento, tá? Todas. Aqui a gente não fala muito sobre religião específica. A gente fala sobre a liberdade e ter o livre-arbítrio de você se autoconhecer. E tem inúmeras formas aí que você pode trazer o conhecimento. Eu estou há 8 meses aqui no aplicativo Hora Pura e eu já trouxe conhecimento de várias vertentes aqui para o pessoal. E agora que eles estão vendo os pontos da mediunidade, eles já sabem como lidar, seja com banho de erva, seja com cristal, seja fazendo um raio violeta para limpeza. Entendeu? Se for seu caminho, ele te acha. Ele quem te acha, Maria José? Ai, meu Deus. Dando exemplo de viagem, começa numa cidade vizinha. Se gostar, amplia para o estado mais próximo e gosta para depois para outro país. Vai aumentando. Exato. Alexandra, seja bem-vinda. Eu penso assim também, ir com calma, estudar, se preparar, mas tudo com muita calma, até porque é muito sério, exige dedicação e comprometimento. Exato, entendi. Obrigada pela orientação. Hoje é a minha primeira live. Seja bem-vinda, Nayara. Eu já estou aqui no aplicativo há 8 meses, Nayara. Se você der um pulinho nos meus e-books, vê qual ressoa mais com você, porque lá tem bastante coisa, tá? Tem e-book de vela, então de repente você pode se atrair mais para a parte de velas. Tem e-book de cristal, tem e-book de erva, tem e-book de bruxaria sutil, tem muita coisa aqui. Tem 27 e-books, tá? Vê o que mais ressoa com você, tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Gláucia, bem-vinda de volta e gostei muito. Que bom, meu amor, seja bem-vinda. Um pai de santo disse que se eu não me desenvolver, eu ia ficar doida aos 42 anos e só tinha 37. Quando cheguei aos 42, fiquei desesperada com medo, mas graças a Deus já estou chegando aos 62. Pois é complicado esse negócio de religião, porque eles botam medo, né, meu? E tudo feito através do medo não é legal. A gente já viu isso aqui, né? É uma vibração baixa, né? Um padrão vibracional baixo. Ah, se for seu destino, esse mesmo destino te acha. Entendi. Não saiu, Glau? É, esse aplicativo, minha filha, tá sempre nessa loucura, né? Hoje eu estou buscando conhecer mais, aprender, e aqui estou aprendendo muito e quero aprender muito mais. Vamos embora, Rose. A net caiu. Ai, gente, essas internet é terrível, né? Eu não consigo acreditar que não desenvolver vai deixar doida ou fazer algum mal, porque a gente pode pedir para parar, não faz sentido para mim. Eu gosto de vocês que me acompanham, porque vocês seguem a mesma linha de raciocínio que eu. Tudo a gente questiona, né? E tá tudo certo.
E bora questionar mesmo, porque não é porque fulano, e daí? Eu sou diferente. A mãe, nossas mães já falavam pra gente, não falavam? Você não é todo mundo, não é verdade? Então pronto, se você não é todo mundo, por que tem que ser igual para você? Não é verdade? Boa noite, Regiane. Seja bem-vinda. Não é verdade? Então, assim, questionem sim, gente. A gente tem que ter liberdade. Aliás, o livre-arbítrio é o melhor caminho que a gente tem que seguir. Não é? Quem quiser ir para uma religião, vai. Quem não quiser, também tem outras, entendeu? Tem espiritualidade universalista, que não segue religião. Então, a gente precisa encontrar aquilo que é mais compatível com a gente. Tá bom? Certo, meu povo? Dúvidas? Ou tranquilo? Tranquilo? Quando eu estava estudando e veio a diabetes da Isa, eu pedi para pararem as sensações e tudo mais, porque não estava dando conta naquele momento. Parou tudo, agora está voltando. Pois é, eles respeitam o livre-arbítrio também de vocês, né? Tranquilo? Ele ficou bravo porque não comprei tudo que ele queria naquela época. Ele ia gastar quase R$ 1.000 em produtos para eu poder desenvolver. Pois é. Essa é uma parte assim que eu já não, sabe? Eu venho de uma linha de estudos que é muito mais livre e muito mais tranquila, para depois você decidir o que você quer, qual religião você quer seguir, né? Porque você começa a entender melhor. Quando você entende melhor, você tem poder de escolha. E não simplesmente, vem por medo, você tem que fazer porque você vai ficar doida, entendeu? Então, é muito bom isso. Já estou gastando quase R$ 1.000 com a Reisa. Tá nada, Laerte. Que conversa é essa? Exato, Renadir, sem imposição. Você vai porque você sente que você precisa ir. Em todo lugar religioso é assim, não tem. Exatamente. Em todo lugar tem religiosos assim, não tem exclusividade. O meu gasto na casa de vela só aumenta. Pois é, bem-vinda ao nosso mundo, né? O moço já me recebe sorrindo. Mas é natural isso, Lari. Todo mundo que vende vela, quando você manda mensagem para a pessoa, então, minha compra do mês de vela já. Oi, amor, tudo bom? É assim. Vou fazer as contas. 4 créditos por 4 semanas, 8 meses. Ah, mas 8 meses, Laerte. 8 meses, amor. O que ela tá falando era para fazer um trabalho. É bem diferente, meu bem. Chama de Larinha e tudo já. Pois é. Aí, Lari, é onde entra aquela parte que o pessoal fica falando que você ficar fazendo bruxaria ou ficar fazendo macumba para os outros se dar mal. Gente, vela tá cara. Vocês viram? Eu comprei uma vela. A vela foi quanto? R$ 35 a vela para fazer bruxaria. Você acha que eu vou gastar a vela fazendo bruxaria para os outros? Faz para mim. Não é verdade? Shopee, gente. A Maria José. Shopee, Shopee, Shopee. Eu já fiz o marido, olha a fatura do cartão e pergunta tudo isso. Mas, Nadir, hoje já chegou uma coisa boa para você. E você viu o valorzinho bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Foi o quê? R$ 45? 50? Renato, seja bem-vindo. Bonitona. Já bonitona, a vela foi bonitona. E você acha que eu vou gastar essa vela para fazer magia com os outros? Vou fazer comigo, Lerte. Lindíssima, cheirosa. Tá fora. Já tô chegando aos 1.000 de investimento. Faz o quê? 3 meses aqui? Eu investi isso em um dia.
para blend. Um dia. Mas se a gente não fizer isso, gente, não há quem vá fazer pela gente. Então, a gente tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência. São investimentos para que a gente tenha aí um desenvolvimento melhor, tá? Então, você acha que ia gastar dinheiro com os outros? Não, Lari, ninguém gasta. Vela, não. Não tem como gastar. Nem vela, nem erva, nada disso. Cristal, já pensou? Não, gente. Vou começar a fazer velas. Pois é, Rose. Já vi 3. Eu fiz um curso de vela semana passada. Gente, Laerte fez curso de vela mesmo. Laerte fez curso de vela. Investimento, gente, não é gasto. Exato. A espiritualidade vai trazer retorno maior. Eu também fiz, Laerte, velas artesanais. Pois é. Jéssica, seja bem-vinda. Cristal só se for para atacar na cabeça. E é melhor uma pedra. Pois é. Já tá com uma pedra de Ogum já, né? Tá tudo certo. Eu queria aprender. Imagina, dá para criar lindas e cheirosas. Gente, eu aprendi a fazer vela. Aliás, na Blend tem velas, né? Mas não tenho tempo mais para fazer. Não dá tempo. Ou você fica na parte artesanal, ou você fica na parte de atendimento e dando aula. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. É super fácil. A internet caiu, Jéssica, não tá passando bem? Comprei uma vela roxa clara hoje, vou usar para mim, porque não me avisou, Leti? Estou louca para fazer um curso de vela. Eu até falei para a Reisa, até de sabonete já fiz, Leti. Assim faço sabonete de arruda e alecrim, quero aprender orgonite também. Ô, Glau, você viu lá com a Consciência 81? Passei, né? A dica, ela dá aula. Consciência 81 foi onde eu também aprendi a fazer orgonite. Consciência 81. Não, entre em contato com ela, ela é bacana. Eu só não sei se o dela é online ou presencial, tá? Certo, meu povo? E de vela também, gente. Curso de vela tá cheio aí, tá? E aí eu dou uma dica aí para quem quer aprender vela artesanal. Tem um cara que chama Peter Paiva. Peter Paiva, ele ensina velas artesanais, ensina sabonetes artesanais, tá? Isso para quem gosta dessa parte artesanal para fazer e para vender, né? Eu comecei assim na Blend Mentor, depois segui por outro caminho e agora a gente faz parceria com o revendedor, né? Sobre isso. Sempre analisando no pêndulo os revendedores para ver como que é a energia. Cida, seja bem-vinda. Não, o Laerte ele fez num outro lugar. Mas, Gláucia, o Peter é gratuito. Entra no YouTube dele, tem muita coisa lá. Muita coisa! É maravilhoso. Ele é ótimo, exato. Yasmin, seja bem-vinda. Cida, seja bem-vinda. Fiz um curso desde 2006, só que não continuei. Tem até pirâmide. Eita, aí é complicado esse negócio de pirâmide, hein? Certo, meu povo? Dúvidas? Querem fazer um exercício rápido aí para vocês perceberem alguma energia aí, parte de mediunidade? Eu tenho um aqui para vocês fazerem. Quer? Bora lá? Ah lá, o Laerte fez na Belas Artes de Minas. Glau. Sim? Então vamos fazer bem rapidinho, bem tranquilo também, tá, gente? Vocês vão ter algumas percepções aí e aí depois vocês falam. Certo? Dá tempo da gente fazer. Bora lá? Ah lá, todo ano eles passam na cidade e fazem um curso básico. É delicioso. Bora fazer um exercício de autoavaliação? Rose fez online. Pois é. Mariana, seja bem-vinda. Querem ou vocês que já querem encerrar? Para mim, tranquilo também.
Sim? Então vamos lá. Manda o questionário. Não, tranquilo, bora lá, gente. Então fechem os olhos um pouquinho, vou aumentar o som. Teste de internet. Fechem os olhos um pouquinho, respirem profundamente, solta o ar pela boca. Respira mais uma vez, o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Relaxem seu corpo. E nesse momento, nós vamos trabalhar com seu campo mental. Pense na seguinte pergunta. E deixe vir a resposta sem questionar. Eu percebo sinais espirituais com frequência? Isso me causa desconforto ou é tranquilo? Eu sinto minha sensibilidade me ajudando ou atrapalhando? Respirem o ar pelo nariz, soltem o ar pela boca. Vão voltando devagar. Abram seus olhos. Agora escrevam aqui no chat para mim quais foram as respostas que vocês tiveram diante das perguntas. O que veio na cabeça de vocês de imediato? Sim, não e sim. Então, você percebe sinais espirituais, isso não causa desconforto em você e você tem vontade de desenvolver essa capacidade. Legal, Lert. Anotem isso, tá, gente? Anotem essas respostas, que isso é direcionamento. Maria José, eu percebo sinais espirituais com frequência? Sim. Eu sinto. Isso me causa desconforto ou é tranquilo? Sim? É tranquilo? Sinto que a minha sensibilidade me ajuda ou me atrapalha? Ajuda, ótimo. Sim, às vezes e sim. Perfeito. Então você percebe os sinais espirituais, às vezes te dá desconforto, e sim, você sente aí que ela te ajuda, né? Sim, não e sim, sim, não e sim. Sim, não e sim. Pois é, gente. O pessoal que colocou sim, não e sim, percebe os sinais espirituais, não traz desconforto, mas ela também ajuda, né? É isso? Ou atrapalha?
Eu tenho e me causa desconforto, não gosto de ser observada. E sei que já vi espíritos me observando. Sim, não e sim, vi cobras entrelaçadas e a cada resposta saía uma do monte e ia embora. Sim, é tranquilo. Pois é, gente. Dito isso, vocês já conseguem ter um direcionamento aí se vocês querem ou não desenvolver. Vocês viram que foi um exercício rápido, de menos de 5 minutos, que a sua própria intuição já te dá uma direção em relação a isso, tá? Então, lembrem-se sempre que não existe certo e errado. Cada um tem seu tempo e cada um tem seu caminho, tá? Então, a gente pode trazer isso como uma forma de autoconhecimento, esse exercício, para que vocês tenham uma direção. Tá certo? Bacana, né? Porque é legal a gente falar sobre, mas também é legal a gente se conectar e deixar fluir as respostas. Porque o deixar fluir é o que a sua alma almeja. Então, bora lá, bora trabalhar, né? É sobre isso. Certo, gente? Gostaram da live de hoje? Acabou! Acabou! O verdadeiro médium é aquele que, antes de falar com os espíritos, aprende a escutar a si mesmo. Fala de hoje, dica de hoje. Então, essa frase é uma frase muito poderosa, gente. Então, antes de falar com os espíritos, aprenda a escutar você mesmo, que é o exercício que a gente acabou de fazer. Hoje a gente falou sobre sinais, sobre graus, a importância do autoconhecimento. Então, a mediunidade sempre vai começar de dentro para fora. Ou seja, a mediunidade sempre vai trazer o conhecimento de dentro para com nós mesmos, tá? E se for o caso, você desenvolve para fora, tá? Amanhã o nosso tema vai ser: preciso ou devo desenvolver minha mediunidade? Amanhã o bicho pega, hein? Amanhã o bicho pega. A gente vai falar sobre os tipos de mediunidade amanhã. Qual é o seu? Amanhã é quarta, né? Amanhã vocês vão saber alguns tipos de mediunidade. Então, os principais de mediunidade: psicografia, clarevidência, clareaudiência, psicofonia. Então, a gente vai entender as características de cada um aí e vocês vão poder descobrir qual deles aí você possui ou, de repente, você queira desenvolver. Eu vou ver se amanhã eu consigo trazer algumas dicas práticas também para desenvolver eles, tá bom? Para vocês. Certo? Amanhã vai ser bem legal, gente. Spoiler de amanhã. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, que eu estava falando. Amei, gratidão, gratidão. Vamos pegar as vassouras e voar. A próxima, Cida, é amanhã, essa semana inteira, às 7 horas da noite, tá bom, Cida? Seja bem-vinda. Já segue aqui o meu perfil para você não perder nada. Ana, seja bem-vinda. Leide, seja bem-vinda. Oi, hoje eu só estava ouvindo, subindo no meu ouvido, e uma música eu pesquisei do espírito que falava. Aí sim, hein? Vamos descobrir em qual nível de conexão qual nível e conexão com os tipos de mediunidade. Amanhã vai ser bem legal, gente. Na verdade, essa semana de live já era uma semana de live que eu acho que eu já tinha conversado com a Carla, que estava precisando ser dada para vocês, tá? E aí chegou o momento. Chegando no final, não tem problema, chegou na hora que tinha que chegar. Oi, Jaque, boa noite. Certo, meu povo? Então, dito isso, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade e qual é o seu. Então, amanhã a gente vai falar sobre clarevidência, clareaudiência, psicofonia, psicografia e muito mais. Tá bom? Bora pro encantamento de encerramento de live, gente? Pra gente fechar essa egrégora aí e vocês levarem pro dia a dia de vocês o aprendizado de hoje, que é a parte mais legal.
É o que eu mais gosto. Estudar e praticar no dia a dia. É a parte que eu mais gosto de tudo isso. Bora lá? Encantamento de encerramento de live na noite de hoje. Preciso desenvolver minha mediunidade, mitos e verdades. Que a luz que hoje tocou o seu ser continue a brilhar e te proteger. Que teus dons floresçam com sabedoria e que a verdade te guie em cada dia. Assim é, assim seja, está feito. Gratidão, meu povo, pela presença de cada um de vocês. Gratidão, Maria José, pela flor de lótus. Um beijo grande. Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês. Se vocês ainda não seguem o perfil, bora seguir o perfil. Amanhã temos live 7 horas da noite, quinta e sexta também, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Amamos os presentes sincronizados. É lindo, fica até bonito, né, Jéssica? Eu também acho, fica lindo. Gente, beijo. Semana toda, Gláucia. Ordens de Esmeralda. Aí a gente primeiro aceita, acolhe, aceita, trabalha isso dentro da gente, aí a gente, né, tem que fazer. Deixa ela de férias trabalhando. É isso aí, Laerte. Certo, meu povo? Então, ó, gratidão pela presença de cada um de vocês. Era hora do tchau. Eu vi que travou, né? Até travou. Então, não era para vocês escutarem o que eu falei. Gratidão, Reis. Essa semana será necessária para muitos que estão adiando essa conexão. Gratidão, Jéssica. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês na noite de hoje. Gratidão pela presença de cada um das poderosas almas aqui presentes. E amanhã, 7 horas, estaremos aqui de volta, tá certo? Gente, ó, um beijo grande para vocês, um abraço no coração. Até daqui a pouco, quem eu for ver na live da Regiane. E até amanhã, quem não for ver. Tá bom? Vou fazer minhas leituras aqui e daqui a pouco eu tô por lá. Certo? Gente, beijo, abraço. Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.